Amém. Meus irmãos, nós já vimos que é preciso crer no Deus Criador, é preciso crer no Deus Salvador, e nós vamos ver também que é preciso crer no Deus que é o restaurador de todas as coisas. E eu começo também lembrando a última partezinha do nosso credo dos apóstolos, que diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vocês sabem, vocês estudaram aqui a ideia de igreja universal. Essa é uma igreja no caráter universal, originalmente a igreja católica, porque quer dizer universal. Aí, para não dar confusão, botaram universal. A gente vai ter que criar outro para não dar outra confusão, né? Mas com isso a gente sabe do que está falando, né? A igreja do Senhor está espalhada por todo canto. É nessa igreja que nós cremos. Mas o nosso foco hoje é o Espírito Santo. Nós daqui a pouquinho vamos ler um pequeno texto ali em 2 Timóteo, capítulo 1. Mas eu gostaria de começar dizendo que quase todas as religiões que nós conhecemos, as expressões de fé, têm uma postura, se não quase todas elas, têm uma postura muito diferente com relação ao cristianismo. Particularmente no que tange a solução do nosso problema junto a Deus. Toda religião tem uma espécie de divindade, algum Deus ou vários deuses, como nós já vimos nos lembrando aqui nesses dias. Mas o fato é que o ser humano, quando ele se agrega a uma expressão religiosa, ele tem uma expectativa, ele quer melhorar algumas coisas. Não estou falando agora da nossa relação com Deus, mas eu estou falando agora o ser humano, quando ele busca uma religiosidade, ele quer melhorar de vida, ele quer melhorar a sua consciência de mundo, ele quer muitas vezes ter paz com as pessoas e ele quer também ter uma boa relação com aquela divindade. Então, ele vai fazendo conforme lhe ensinam a fazer. Vamos imaginar alguém que nunca teve a apresentação da luz, da verdadeira palavra do Senhor, então ele vai se envolvendo com aquilo. E o que acontece de tão diferente entre as demais religiões e o cristianismo é que, a bem da verdade, todas elas deixam o fiel tomar conta das suas iniciativas espirituais. Porque o princípio da redenção, nas religiões comumente falando, é um princípio redentor que parte do próprio indivíduo. Então, de onde é que o ser humano tira a ideia, por exemplo, de ter que fazer coisas para alcançar um outro estágio espiritual? É porque a redenção está nele. Se ele fizer, ele alcança aquilo. Se ele for uma boa pessoa, ele alcança determinadas coisas. Se ele puder melhorar antes de reencarnar, ele vai melhorar. Até que um dia, após sucessivas reencarnações, ele vai atingir um nível desejado. Então, vejam bem, todas essas expressões de fé, e aqui não vai nenhum valor de juízo. As pessoas têm liberdade para crer no que quiserem, não é? E a gente aqui não tem uma fala condenatória para as pessoas. A gente está dizendo que existe uma verdade, e a verdade não se concentra dentro do ser humano. Enquanto todas as expressões de fé imaginam e creem que de dentro delas vai brotar algo que vai produzir a sua redenção pessoal, e por isso ela vai ter paz, vai ter melhores relacionamentos, e inclusive vai chegar a um bom relacionamento com a transcendência, com a divindade. O cristianismo inverte isso. O cristianismo diz: não há nada dentro de você que sirva. É por isso que não adianta você ser bom, não adianta você, aquela expressão que nós falamos, eu nunca fiz nada, sabe? Eu nunca matei, nunca roubei, não adianta. Não é isso que faz você chegar até Deus. E o cristianismo diz: como dentro de cada um não há nada que o encaminhe até a redenção, só pode ser algo do lado de fora. E do lado de fora nós temos um Deus que chega, entra, e uma vez entrando, ele toma conta do que nós somos. E a despeito da nossa natureza, que ainda assim resiste a Deus, ele vai nos transformando pouco a pouco. E ele nos encaminha a um processo em que a nossa própria consciência agora chega à conclusão de que nada podendo fazer,
por si próprio. Mas tendo conhecido Deus que veio, se revelou, entrou em mim e que agora começa a modelar o que eu sou de dentro para fora, porque agora ele está lá dentro, agora ele não está mais do lado de fora, e de dentro para fora agora é ele quem faz, não sou mais eu. Então naquele momento ele começa a fazer com que nós entendamos, por exemplo, que nós precisamos nos santificar. É um processo em que nós começamos a colaborar com o Senhor, mas ele já precisa estar presente. Eu não posso me santificar sem conhecer o Deus Santo primeiro. Ora, esse conceito de redenção distinto nas outras religiões fazem com que nós não possamos comungar com elas. Nós temos que respeitá-las, nós temos que amar as pessoas, nós temos que compreender até mesmo o caminho que elas trilham, mas não podemos comungar com elas. Porque a redenção delas é de caráter pessoal, a nossa redenção é de caráter divino. Nós não podemos, sem conhecer Deus, mudar aquilo que nós somos lá dentro. Então não adianta nós querermos trazer, por exemplo, para a nossa expressão de fé, coisas como meditação, altruísmo, reencarnação. Tem gente por aí, não se assustem, mas tem gente por aí, no grande universo cristão, que defende que tudo isso é possível. E talvez um dia você ouça falar sobre isso. Não se deixe enganar pelos codinomes que as pessoas carregam, mas apenas olhe para a Escritura e faça uma avaliação se aquilo é possível ou não. Quem desempenha esse papel de apontar ao nosso coração o caminho da salvação é o Espírito Santo. Aquilo que eu estou falando para vocês hoje só é possível ser crido se o Espírito Santo convencer o nosso coração de que é assim que deve acontecer. Porque senão, meus irmãos, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, nós vamos continuar insistindo que somos bons, que vamos meditar, que vamos reencarnar, que vamos conhecer outras possibilidades espiritualistas e que isso vai resolver o nosso dilema. O Espírito Santo vem, olha para os nossos olhos embaçados, limpa os nossos olhos. É o Espírito Santo quem sabe, que sabe aqueles que são escolhidos pelo Senhor, que serão alvo do sacrifício vicário de Cristo, no tempo e na história, porque o fato de Cristo já ter feito o seu sacrifício não o valida sobre o indivíduo até que o indivíduo seja convencido pelo Senhor. E nesse momento, quem faz essa obra de convencimento é o Espírito Santo. Porque dizer para uma pessoa que se acha muito boa, se acha quase santa, quase divina, que ela é pecadora, alvo da ira de Deus, e mesmo assim ela ficar em paz e reconhecer a sua necessidade, somente pelo Espírito Santo. Porque se qualquer um de nós falar e a pessoa não for tocada pelo Espírito Santo, ela vai criar uma rejeição. É assim que o mundo faz. É por isso que você fala, às vezes, para o seu colega de trabalho, colega da faculdade, vai falando para familiares e eles recusam aquilo que você fala. Não é pelo tanto que você fala, mas é a expectativa de que um dia, quando você estiver falando, o Espírito Santo vai fazer a obra dele. E não foi pelo que você falou, mas foi por causa daquilo que o Espírito Santo fez, que vai em seguida validar a mensagem que talvez tenha sido levada por você. E naquele momento aquele coração é dilacerado na presença de Deus. E ali há vida onde havia morte. Vai passar a haver visão onde havia cegueira. Essa é a obra do Espírito Santo nos nossos dias. Depois que essa pessoa se converte, depois que ela entra na comunhão dos santos, é preparada, é batizada, anda no meio dos santos do Senhor, aí o Espírito Santo vai desenvolvendo uma outra obra, que é a obra de santificação, é a obra de transformação, até que nós estejamos prontos para o Senhor nos recolher. E só Deus sabe quando será isso. É uma vida inteira, com uma convicção: chegaremos perseverantes até o final, porque o mesmo Espírito Santo haverá de nos dar as condições para perseverar. E a segunda convicção é que você vai chegar ao final, seja você quem for, faltando um monte de coisa,
que só o Senhor vai resolver naquele último e poderoso dia. Amém, meus irmãos? Então, uma parte da igreja nos nossos dias parou de pensar no Espírito Santo como o Deus Espírito Santo e às vezes se esquece dele. E quando se lembra dele muito mais por causa das suas manifestações do que pela pessoa da Santíssima Trindade, que o Espírito Santo é. Nós professamos que cremos no Espírito Santo, acabamos de falar, creio no Espírito Santo. Esse é um documento muito provavelmente que está ali entre o século 3 e 4 da era cristã. Não foi escrito pelos apóstolos, mas traduz num texto a verdade que os apóstolos pregavam. Então nós professamos que cremos no Espírito Santo, mas há que ter atenção, porque existe um ato entre professar alguma coisa e praticar aquela mesma coisa. E muitas vezes o que nós vemos no universo da igreja como um todo é nós entendermos o Espírito Santo como se fosse uma espécie de caixa de surpresa. A gente precisa de alguma coisa, a gente corre lá naquela caixinha e pega. A gente precisa de uma cura, aí a gente se lembra do Espírito Santo, aí vai orar na esperança de que o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha operar em nós. A gente está endividado, aí corre para pedir a Ele. O Espírito Santo é Deus, Ele não é Papai Noel. O Espírito Santo não é o gênio da lâmpada. O Espírito Santo é Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, Criador, coigual às outras duas pessoas da Trindade Santa. E nós temos que lidar com o Espírito Santo como uma pessoa santa e totalmente perfeita da Santíssima Trindade. E é com esse Deus, pessoa, relacional, que nós vamos nos comunicar e vamos manter relação dia após dia da nossa vida. Ele não está aqui para cumprir os nossos caprichos. Ele está aqui para conduzir a igreja do Senhor, para que ela chegue no dia final, no lugar que ela tem que chegar. Amém, queridos? Então, avançando aqui, sempre nós entendemos que a tarefa do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. O grande ministério do Espírito Santo hoje é apontar para a obra do Filho. E por isso, por causa da obra do Espírito Santo, há mais de 2000 anos, ao redor desse globo todo, muita gente tem conseguido falar de modo honesto e sincero: eu creio no Espírito Santo, sabendo aquilo que Ele faz, sabendo aquilo que Ele promove no meio do povo. Ele anda conosco, Ele nos toca interiormente, Ele nos guia diretamente ao bem maior que nos aguarda um dia. Ele nos livra do caminho falso. Sabe quando você se depara com uma novidade no meio teológico e você desconfia que aquilo talvez não seja muito bom, mesmo sem você ter maiores conhecimentos de causa, é muito possível que naquele momento seja o Espírito Santo que esteja dando essa desconfiança, para você não cair em nenhum laço. Ele nos sustenta, Ele nos preserva na caminhada. Tudo isso de maneira muito amorosa, de maneira muito bela, a tal ponto que o Espírito Santo, diz a Escritura, Ele nos foi outorgado, ou seja, Ele nos foi concedido de forma plena, de forma completa. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está lá em Romanos 2:5. Agora, quando nós chegamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, ele traz um assunto central, que é a participação nos sofrimentos do Evangelho, e que isso só pode ser sustentado no nosso coração pela obra do Espírito Santo em nós. Eu gostaria, por favor, que você abrisse agora a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você,
para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Antes de você fechar, olha aí de novo para esse texto e vê quantas vezes aí na sua versão está dizendo, eu lembro. Quantas vezes? Duas, três? Vamos fazer um leilão aqui. Tem alguma no versículo 3? Sim? Tem alguma no versículo 4? Tem alguma no versículo 5? Então tá. Então o 3 venceu. A sua versão não tem. Subtrair uma lembrança da versão dela ali. Meus irmãos, esse primeiro capítulo é Paulo escrevendo a Timóteo, porque Paulo já está indo para o final da sua vida. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela me toca muito, porque nós temos o apóstolo Paulo em alta estima, pelo que nós entendemos que ele fez. Mas a segunda carta, quando nós lemos com os olhos naturais, é quase uma declaração pública da falência de Paulo. Quando nós olhamos pelo lado espiritual, é uma declaração pública da vitória dele. E nesse aspecto, ele se parece muito com Cristo, que chega ao final, vai para a cruz e todo mundo fugiu, todo mundo sumiu. E Paulo também está aqui sozinho agora, mandando uma carta para aquele a quem ele tinha ensinado tanta coisa, tinha trazido para perto e que continuava sendo fiel, e embora não estivesse ali do seu lado nesse momento. Mas neste momento, Paulo está preocupado em dizer, Timóteo, eu estou indo embora, eu já sei que vou morrer, eu estou aqui na prisão Mamertina, uma prisão difícil, era um buraco no chão, existe até hoje lá, tá? Era um buraco no chão, a pessoa não era posta lá dentro, ela era jogada lá dentro, e ao lado da onde as pessoas ficavam enfileiradas esperando, corria o esgoto da cidade. Você era jogado praticamente no esgoto. Era muito frio, era muito úmido, não tinha luz adequada. Os guardas tinham pavor de ficar ali tomando conta dos prisioneiros. E dizem alguns autores extra-bíblicos, inclusive, que o grande desejo dos prisioneiros que entravam ali era adoecer para morrer, porque ninguém aguentava ficar ali dentro. Era onde Paulo estava, cheirando a fezes por causa do esgoto, sem receber nenhum tipo de cuidado, porque naquele tempo a prisão dentro do princípio legal romano não era considerado castigo, não era pena. A prisão era o lugar para você esperar a pena. Mas quando você ia preso, você não estava ainda pagando a sua penalidade. Você estava ali só para ficar lá esperando. E um dia você ia ser crucificado, decapitado, martirizado. Aí sim seria a penalidade. Você podia ficar 20 anos ali numa prisão e ainda não estava pagando por seus delitos. Essa era a mentalidade deles. E ali estava Paulo, amparado durante muito tempo exclusivamente pelo Espírito Santo em quem ele cria. Talvez ao longo do seu ministério tão profícuo tenha sido o período mais difícil, porque a despeito de saber que ao fechar os seus olhos ele ia para a glória, Paulo tinha uma sensação de que se ele vivesse 200 anos ele ainda seria útil na obra de Deus. Não seria fácil, mas seria útil. Isso por causa de outras falas dele. Ele queria ir, mas ele ao mesmo tempo queria ficar, por causa do comprometimento com a obra de Deus. Esse primeiro capítulo é uma exortação de Paulo a Timóteo, para que ele não se envergonhasse em nenhum aspecto do Evangelho do Senhor. Assim como a sua avó e a sua mãe não se envergonharam de ensinar a Timóteo a verdadeira fé, mesmo sendo o pai de Timóteo não participante da fé, ele era um grego, ele era um gentio grego. O próprio Paulo não estava envergonhado por estar encarcerado naquelas condições,
tão ruins. Onesíforo, sobre quem ele fala aqui também, não se envergonhava das cadeias de Paulo. E em tudo isso havia um chamado a não se envergonhar. E isso converge para o termo que Paulo vai usar a respeito da retenção da sã doutrina, o que ele trata no capítulo 1. A epístola é resumida assim: no capítulo 1 ele aponta para a sã doutrina, no capítulo 2 ele diz que é exatamente isso que vai salvaguardar Timóteo de ter o que ensinar a sã doutrina, então é o capítulo 2. O capítulo 3 é uma exortação que Paulo dá a Timóteo para ele perseverar, e ele vai dizer: olha como é que a coisa está difícil, mas persevera. Por quê? Porque eu já falei para você que existe a sã doutrina, você precisa perseverar nela, exatamente como eu falei para você. E finalmente, Paulo insta Timóteo a pregar. Eu estou preso, é como se ele dissesse: você, meu filho, na fé, você vai ficar depois de mim. A minha voz está sendo silenciada. Você será minha voz depois de mim. E essa tem sido a realidade da igreja nesses 2000 anos. Uns se calam e outros começam. E nesse calar-se e começar, existe uma continuidade. E a igreja não parou nesses 2000 anos. A igreja do Senhor existe. Porque quando uma voz é silenciada, outra surge. E Deus sempre vai falando através daqueles que vão se substituindo e se revezando nessa corrida de revezamento em que a igreja está envolvida até o final de tudo. Nas condições em que Paulo estava, sabendo que ia morrer, e naquelas condições insalubres, talvez a maioria de nós, se não todos nós, e eu me coloco assim, francamente nesse mesmo processo, talvez nós estivéssemos reclamando muito. Senhor, eu agi na tua obra tantos e tantos e tantos anos, agora eu estou sozinho, precisando de uma capa, porque eu não aguento de frio, não tenho nada para ler, todo mundo foi embora, eu estou aqui nesse esgoto. Não era o que a gente ia fazer? E Paulo diz lá na frente: olha, para mim está ótimo, eu já lutei tudo que eu precisava lutar, já venci, a batalha já foi vencida. O justo juiz, inclusive, ele não tem a mesma mentalidade do juiz desse mundo, porque o juiz desse mundo me mandou para cá, o justo juiz vai me dar uma coroa de justiça. Ele faz uma série de jogadas, de princípios de palavra, para que Timóteo se animasse, não visse o que estava acontecendo ali com os olhos naturais, mas visse a prosperidade do ministério de Paulo com os olhos espirituais. Aí é que Paulo, totalmente crédulo no Espírito Santo, por ele sendo inspirado, fala de 3 coisas que ele lembrava, e ele fazia isso por causa da obra do Espírito Santo. Então Paulo lembrava de Timóteo. Ele faz uma ponte aqui entre a autoridade de Deus com o Deus, dos seus antepassados. E o que ele quer dizer é o seguinte: Deus é aquele que acompanha as gerações anteriores. Não é um Deus que surge do nada, por isso ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa. O Deus que você conhece, a quem você foi apresentado pelo Espírito Santo, não é um Deus que aparece assim do nada. Deus sempre esteve aqui, nós é que não estávamos. Deus sempre estava atento a nós, aos que seriam salvos, nós é que não estávamos. Então, quando Paulo diz isso, eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, nós podemos dizer também: eu sirvo hoje a Deus, o Deus que sempre se manifestou no meio do seu povo. Deus não apareceu no meio da igreja assim, de surpresa. Deus se manifesta como objetivo e conclusão daquilo que é a sua obra santa no meio do povo de Deus. Deus, portanto, acompanha gerações anteriores, e daí vem a gratidão de Paulo. E dessa gratidão surge a confiança necessária para que Paulo consiga dizer a Timóteo tudo aquilo que ele quer dizer na sua despedida. Esse mesmo Deus é fiel e amoroso,
e Paulo começa a fazer um contraste entre os benefícios de servir a Deus e as dificuldades em estar naquele lugar e naquela situação. O apóstolo Paulo se sentia confortável no desconforto de uma prisão daquela natureza. Ele se sentia confortável em morrer como se fosse um criminoso, porque ele compreendia que aos olhos de Deus ele tinha se mantido fiel. E ele declara isso, e é por isso que ele se sentia confortável. Pelo Espírito Santo, a conversão de um pecador é a transformação, é algo que muda. Muitos anos antes, Paulo estava em outra situação, e ele perseguia a igreja, e ele matava gente, ele levava gente presa, e ele agora olha e diz: vejam bem, eu que estou preso, mas eu estou livre, me jogaram num esgoto, mas eu estou indo para ruas de ouro. O juiz dessa terra disse que eu sou um criminoso, o sumo juiz disse que eu sou santo. Então esse contraste que Paulo deixa nas entrelinhas é um contraste que nós devemos assumir para a nossa vida, porque muitas vezes a transformação, a consciência modificada pelo Espírito Santo, a causa do Salvador que é abraçada por nós, a obra do Espírito Santo se completa na nossa vida, às vezes são questionadas por nós. Pastor Paulo falou aqui sobre ter que parar, Pedro, aquela vontade de parar. Eu não sei se é com todo mundo, mas a Roberta, que é a minha testemunha mais próxima, ela sabe quantas vezes eu já falei igual Pedro. Eu só não tinha um barco para pescar e não fui pescar. Mas quantas vezes eu já falei: meu Deus, será que é para eu continuar? Será que é para prosseguir? E quem é que faz com que nós prossigamos? Aquela incisão na nossa alma que só o Espírito Santo consegue fazer. Aí você põe a mão no arado e não olha mais para trás. Mas nós, como seres humanos, temos essa vontade. Paulo deve ter tido. Aliás, ele teve, porque ele fala isso em alguns outros lugares. Ser humano não nos faz menos crentes, mas ser humano nos faz sensíveis diante da obra do Espírito Santo. E é nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa percepção no lugar certo. E mesmo que estejamos numa situação muito adversa, entender que aquilo que procede de Deus e que está sendo trazido a nós pelo Espírito Santo é muito maior do que outras coisas, muitas outras coisas. A ordem de mudança é o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A ideia é seguir mesmo a transformação da velha criatura em nova criatura, a tal ponto que aquela vida que é inoculada pelo Espírito Santo em nós vai fazer diferença para o resto da vida. Não há como nós termos experimentado o Senhor e depois querermos deixar o Senhor de lado. Isso não tem como. Então, o propósito único do Senhor sobre nós, que resume toda a lei, é que haja em nós o amor de Deus, que nos transforma, nos faz amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Talvez esse seja um dos primeiros trabalhos no Espírito Santo, do Espírito Santo em nós. Aquele fruto que Paulo apresenta lá em Gálatas. O primeiro é logo o amor. Talvez porque Deus saiba quem nós somos, lá no fundo. Mas Paulo também se lembra das lágrimas de Timóteo. Ele se lembra do próprio Timóteo e lembra agora das lágrimas de Timóteo. Paulo está colocando foco nas emoções daquele jovem pastor. E talvez ele tenha se referido aqui às lágrimas de Timóteo pelas vezes em que ele precisou se despedir de Paulo. Uma vez Trófimo estava adoentado, ficou em Mileto. Isso está lá em 2 Timóteo 4. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos entender, principalmente ali capítulo 13, por ali.
E daí nós vemos por que Paulo chama Timóteo de amado filho Timóteo. Paulo queria estar com Timóteo, mas entendeu que a obra precisava de Timóteo. E muitas vezes Paulo teve que se despedir de Timóteo, enviando Timóteo e ficando ele em outro lugar. E algumas vezes havia lágrimas em tudo isso. Filipenses 2:19 diz assim, até o 22, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, outra despedida, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, de todos aqueles que Paulo cuidou, Timóteo, me parece que era aquele mais comprometido. E talvez por isso ele o chame de amado filho Timóteo. Paulo tinha sofrido muitas lutas até ali. E ele lembra também a Timóteo a respeito das perseguições e das dificuldades. Isso talvez seja a explicação do porquê ele diz, eu lembro das tuas lágrimas. Versículo 4, eu lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. E aqui o velho pastor, imbuído daquela última missão, que era preparar Timóteo para ficar em seu lugar, ele talvez estivesse também se preparando para as últimas lágrimas, em que eles se veriam numa última vez, esse era o desejo de Paulo, se veriam numa última vez. E depois dessa, não haveria mais lágrimas, porque aí já seria numa outra realidade. Mas ele também lembra da fé de Timóteo. Lembro da sua fé sem fingimento. E ele faz referência à sua criação, por parte da sua mãe e por parte da sua avó. Essa menção da fé sem fingimento de Timóteo, da sua avó, da sua mãe, é uma forma de Paulo encorajar Timóteo a trazer à tona a forma pela qual ele havia sido criado diante da própria palavra de Deus. Porque foi exatamente isso que fez com que a sua vida estivesse pronta em dado momento para ouvir a pregação do Evangelho. Houve um tempo determinado em que Timóteo foi alcançado pelo Evangelho. Ele foi criado como um judeu, mesmo filho de pai grego. Mas houve um tempo em que Timóteo foi alcançado pela pregação do Evangelho. Pode ter sido numa das pregações de Paulo. Existem alguns comentaristas que apontam para isso. Algumas referências que nós temos em Atos 13, Atos 14, podem nos dar o indício de que Timóteo se converteu ouvindo Paulo pregar, e daí ainda mais Paulo poder dizer que ele era o seu filho amado, seu filho na fé. Mas aqui o apóstolo, ele queria que o ânimo de Timóteo fosse renovado. Isso se confirma logo mais adiante na própria epístola, porque era necessário satisfazer plenamente o Senhor através de um ministério que continuasse, um ministério que fosse profícuo e que continuasse. Era necessário satisfazer plenamente o Senhor, que tinha convocado cada um dos seus soldados para aquela luta. Era necessário lutar segundo as normas de Deus, para poder ser coroado ao final de tudo. Era preciso funcionar como se fosse um bom atleta. Isso tudo está aqui no capítulo 2, quando ele fala, a partir do versículo 3, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Vejam bem, Paulo está no 1º século. Ele está falando, o universo dele é de soldado romano. Ele não está falando de serviço militar obrigatório no Brasil do século 21. Ele está falando de convocação, de recrutamento no 1º século da era cristã. Alguém chamava o cidadão. Esse recrutador
precisava ser agradado. Essa era a ideia. E quando você não fazia isso, você se queimava entre as forças, tanto de proteção quanto de ataque romanas. Você não podia se queimar. Como é que você se queimava? Se você fosse recrutado por alguém e você desagradasse esse alguém. Você era queimado. Imediatamente era queimado. Então a primeira coisa que ele diz é: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo, vejam bem, o objetivo do soldado não era nem ganhar a guerra. O objetivo era agradar quem o recrutou. Segunda coisa, ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Não trapaceie. Quando você for jogar futebol, jogue segundo as regras. Quando você for correr os 400 metros, corra segundo as regras. E finalmente ele diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. O próprio Paulo foi porta-voz da compreensão de Deus. Quando você vai lá para o capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aqui ele explicou tudo que eu acabei de falar. E como ele tinha dito, que o Senhor dará a você compreensão em todas essas coisas, eu acho que ele não se aguentou e ele foi usado por Deus e ele próprio já deu a dica ali. Quem recrutou Paulo não foi um centurião romano. Quem recrutou Paulo foi o Senhor. E ele agora está dizendo para Paulo: tome cuidado para não desagradar o Senhor, porque Ele recrutou você. Não desagrade o seu Senhor. Você pode não ver com seus olhos, mas do seu lado está o Espírito Santo. Dentro de você está o Espírito Santo. E Ele sabe quando você desagrada o seu Senhor. É por isso, Timóteo, que eu posso dizer que eu já combati o bom combate. Porque eu cheguei até onde eu cheguei. Nessa prisão, cheirando a esgoto, sem ter desagradado o meu recrutador. E agora eu posso dizer que eu combati o bom combate. Não me interessa se eu ganhei a guerra. Não é isso. O que está em jogo, a motivação é agradar quem recrutou você. Quem é que recrutou você? Se foi o Senhor, agrade o Senhor e Ele se agradará de você. Amém? Aí Paulo prossegue dizendo: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Hoje o pessoal ganha medalha de ouro, prata, tal, ganha dinheiro, milhões dos patrocinadores. Naquele tempo era uma coroa de louro, a folhinha de louro que você põe no feijão. Era bem parecido com aquela, fazia um negocinho, um fiapo para um lado, um fiapo para o outro. O sujeito ficava feliz da vida, porque ele subia num local de expressão pública e alguém botava aquela folhinha de louro na orelha dele. Essa era a coroa. Mas para ganhar aquilo, ele tinha que chegar ao final com excelência e segundo as regras. Aí lá no final Paulo diz assim: completei a carreira. Paulo está dizendo: cheguei ao final e não distorci as regras do Senhor. Eu cheguei ao final e vão colocar uma coroa em mim, porque eu não trapaceei na minha vida espiritual. Eu não mudei de faixa quando era proibido. Eu não entrei na frente do meu oponente para ele cair. Eu não tomei anabolizantes, nem substâncias proibidas. Eu competi segundo as regras. E as regras da nossa competição foram dadas por Deus. Não vamos sair dessas regras. O Espírito Santo está dentro de nós, ao nosso lado, ao nosso redor. E Ele fica
profundamente entristecido quando nós sequer pensamos em adulterar as regras que o próprio Deus nos deu. Se nós chegarmos ao final, obedecendo as regras desse jogo, nós vamos poder dizer: completei a carreira. Só isso já resolve a vida. E finalmente, o que nem sempre é percebido, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí lá ele diz, por causa disso, ele diz: guardei a fé. E a gente pensa assim, onde é que está a relação de fé com isso? É que você pensa na figura do agricultor, né? Quem planta alguma coisa aqui sabe. Você vai lá, você prepara a terra, você semeia, você faz a primeira rega. Aí uma cultura que leva 6 meses para estar pronta, para a colheita, o que você vai fazer depois disso? Nada. Você tem que ter fé que aquilo que você botou embaixo da terra, desse tamanhozinho, por algo que talvez você não compreenda bem como é que acontece, aquilo vai germinar, um brotinho vai sair da terra, talvez fique uma planta grande para você colher o que precisa colher, mas o fato é que o agricultor que depende disso para sobreviver, ele vai fazer o seu trabalho inicial e depois ele precisa de uma palavrinha imensa de 2 letras. Ele tem que ter fé. Ele pode nem conhecer o verdadeiro Deus, mas ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé que a chuva vai vir no tempo certo, a estiagem vem no tempo certo, o sol vem na medida certa, porque daí a tantos meses a cultura que ele plantou vai sair da terra e ele vai ter os benefícios que ele esperava. É por isso que Paulo diz: eu plantei, eu saí semeando, eu sou esse agricultor, eu sou esse lavrador. E eu agora, Timóteo, por incrível que pareça, porque eu guardei a fé, eu vou ser um dos primeiros a participar dos frutos. Vocês vão ficar por aí trabalhando e eu já vou participar dos meus frutos. Se você quer participar dos frutos celestes, tenha fé. Não qualquer fé, mas fé no Senhor. Fé, creia no Senhor, creia no Espírito Santo, creia naquilo que Ele nos deu a fazer. Seja como esse bom soldado que vai agradar o Senhor que recrutou você. Seja como um atleta que vai correr segundo as regras do jogo que são dadas por Deus mesmo e que você, portanto, vai completar a sua carreira. Guarde a fé como aquele agricultor que plantou uma sementinha e foi para a varanda de casa sentar, porque ele não domina a chuva, ele não domina o sol, ele não domina sequer as pragas. Ele tem o seu trabalho, mas ele não domina essas coisas. Voltando para Paulo, ele ainda diz o seguinte: diante de Deus, capítulo 4, versículo 1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E ele adverte que chegaria um tempo em que muita gente não suportaria mais a sã doutrina. Quando ele complementa esse trecho, é que ele diz: Timóteo, é porque eu fiz tudo isso que eu estou mandando você fazer, que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira, que eu guardei a fé. E Timóteo, ainda tem uma coisa, estou escrevendo para você aqui do meio do esgoto, mas desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nessas circunstâncias, Paulo estava mostrando a Timóteo uma fé que não era hipócrita. Ele fala disso aqui no meio da epístola. Hipócrita, só para vocês entenderem, hoje tem uma conotação muito negativa, né? Mas naquele tempo o hipócrita era o ator. Sabe o ator da novela? Ele era o hipócrita, porque hipócrita é aquele que faz o papel de outra coisa, tá? Então, lá no grego antigo, o sujeito que era hipócrita era o sujeito que desempenhava um papel. E com isso, por inferência, nós temos aí o fingimento, né? Que é o que se torna
a raiz da nossa compreensão hoje. Mas essa fé é construída naqueles que creem no Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor, nosso Salvador, nós passamos a crer no Deus Criador também. E alguma coisa acontece em nós que ainda é muito difícil de entender. Nós teologizamos a respeito dessas coisas. Mas a transformação do coração humano é muito difícil de entender. Até que chega um ponto em que nós também cremos no Espírito Santo, nessa conjunção de transformações de Deus. E essa fé vai nos restaurando paulatinamente. Se de uma só vez nós fomos salvos pelo Deus Salvador, pelo Deus restaurador, nós vamos sendo cotidianamente restaurados em sua presença. Aquilo que nós éramos deixa de fazer sentido. E aquilo que nós ainda não somos e que nós sabemos que precisamos ser, passa a ser a nossa expectativa. E em Cristo Jesus podemos ter esperança de que, com a ajuda do Espírito Santo que veio habitar o coração dos seus filhos, nós podemos alcançar isso. Talvez eu não seja ainda um bom soldado em serviço, mas eu posso ser. O Espírito Santo ainda está me preparando. Talvez eu ainda não seja um bom atleta, mas o Espírito Santo ainda está trabalhando em mim. Talvez eu não seja um bom agricultor, mas o Espírito Santo ainda está trabalhando em mim. Quando nós falamos do Espírito Santo, seu papel na igreja de hoje, nós estamos falando na presença de Deus, que não nos transforma mais para sermos salvos. Nós já somos salvos, mas nos transforma para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que faz a gente ficar com cheiro de Jesus. É o Espírito Santo quem nos faz querermos ser mais como Ele, sermos diferentes do que nós éramos, para a glória do próprio Deus. Aí chega um dia em que nós vamos parar tudo e nós vamos dizer: o justo juiz já está me esperando. Publicamente, para que todo o universo saiba, vai haver uma declaração de justiça. E aqueles que eram injustos, pecadores, opositores da verdade, vão entrar por uma porta gloriosa, porque o Senhor mesmo, o justo juiz, é quem dará essa sentença final. Nesse tempo, nós vamos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo de outra forma, eu ainda não sei qual é, mas nós vamos conhecê-los, ao Deus triuno, de outra forma. Eu não sei se a gente vai se encontrar com Paulo, Pedro, Tiago, eu não sei, Lutero, queria estar com Lutero, eu não sei se vai ter chance de cantar com Lutero lá na glória. Eu não sei como é que vai ser, porque a palavra de Deus não é exaustivamente conclusiva sobre isso. Mas eu sei que nós vamos estar diante da glória do Deus que nós odiávamos e de quem queríamos fugir, e que agora é a joia do nosso coração. E vamos nos alegrar para todo sempre nele. Ninguém mais vai passar o calor de Mossoró, nem o frio do Polo Sul. Não vai haver calor nem frio. Ninguém vai se molhar mais na chuva. Não vai mais haver escuridão. Porque o Senhor, o próprio Deus, estará diante de nós pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos inclinar nossa fronte. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras.
agora e por toda a eternidade. Senhor Deus, sustenta a nossa vida em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos ao final da nossa caminhada, sob o amparo permanente do Deus Criador, do Deus Salvador e do Deus Restaurador. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, que age sobre nós desde a eternidade pretérita e haverá de nos amparar até que estejamos para todo sempre na realidade celeste. Conduz-nos, ó Deus, a fim de que nós sejamos fiéis ao Senhor. Não apenas fiéis no sentido de nos mantermos na Tua presença, mas fiéis também, a ponto de operarmos com toda alegria, fazendo com que a Tua obra prospere. Cada um de nós é um agente do Senhor, e que nós encarnemos isso para a glória do Senhor. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a andar segundo a direção do Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie, que Ele nos mostre a vereda e que Ele nos faça, a cada novo amanhecer, reconhecer as belezas eternas do Senhor. É como nós oramos, no nome precioso de Cristo, o nosso Salvador amado. Amém.